Olá pessoal, mais um Zoom, direto aqui do estúdio do Guarulhos Web para mais uma edição. Estou hoje aqui com a dupla Vilani e Vilares, acompanhando a gente aqui. Qual o Zoom de vocês, Vinícius? Boa noite, Zanon. Boa noite, Diego. Hoje vamos tratar um pouco da insegurança que está dominando ali toda a região do Bosque Maia. E aí, Diego, o que que você tem? Dá um spoiler aí do Zoom dessa semana, o que que você vai falar pra gente? Boa noite, Zanon. Boa noite, Vinícius. Vamos falar aí da insegurança do governo, né? Lá dentro tá feio o negócio ali. Tem gente com rei na barriga. Tá brincando. Gente, eu vou falar também algumas coisas aí de como que a situação aí da prefeitura mexe com a vida das pessoas e como que as pessoas estão sofrendo na pele algumas coisas que o governo Lucas não vem fazendo ou vem fazendo de forma ruim. E eu vou detalhar isso, como isso influencia diretamente na vida das pessoas. Mas vamos começar aí com o Vinícius. Vinícius apresenta aqui no Guarulhos Web também o G-Webcast, né, que a semana passada trouxe aí o Berg Araújo, uma bela entrevista, um belo podcast que chamou bastante atenção, e toda semana aí, cada 10 dias, 15 dias, ele está trazendo entrevistados de uma forma bem legal. Fala aí, qual é esse perrengue que nós estamos vivendo aqui em Guarulhos de questão da segurança pública? É isso aí, gente. Quem quiser assistir o GeoWebcast, pode olhar aqui no nosso YouTube, no mesmo lugar onde fica o Zum Zum Zum, você também pode acompanhar nosso podcast oficial aqui do canal. Cara, o que acontece? Na última semana, a gente teve diversas notícias aí sobre furtos e roubos ali na região do Bosque Maia, que na verdade é o que veio à tona, né? Mas isso acontece todos os dias e não é noticiado. Mas chamou a atenção que semana passada a gente teve três ocorrências aí noticiadas, inclusive pela GCM, que a população ficou bem brava. Olha só, a gente teve um adolescente que tentou assaltar um policial aposentado ali na rua Brás Cubas e morreu após ser alvejado por esse ex-policial. A gente teve o furto de celulares ali na Paulo Facini, de duas mulheres, e no dia seguinte a gente teve mais dois furtos de celulares de dois adolescentes. Então a gente vê que a situação aqui em Guarulhos, principalmente nessa região central, que sempre foi vista como uma região muito segura, muito, uma região nobre da cidade, né, a Sim. mais nobre, está passando por uma situação de insegurança que está complicada, né? A gente pediu, inclusive, um posicionamento do governo Lucas para ver como que a gestão está lidando com isso e a gente não teve resposta até o momento, mas eu fico muito à frente ali das redes sociais, do GeoWeb, a gente recebe muito relato e todos os dias tem alguma ocorrência ali muito relevante, né? Hoje a gente noticiou também mais um assalto, mais um furto a celulares ali na região próximo ao Shopping Maia, e a situação está cada vez mais caótica. Eu conversei também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, falando que já teve mais de 1.200 ocorrências só esse ano. Nossa. Então a situação tá, É, tá bem complicada mesmo. A gente tem assistido isso muito, né? Muitas zonas do sul de São Paulo vem muito à tona, né? As grandes emissoras falam isso muito no ABC. E Guarulhos a gente sempre soube que também tem problema, principalmente em bairros mais afastados. Aqui no centro, a gente sabe tem um caso aqui, outro ali. O que está acontecendo? Estão divulgando mais ou está ocorrendo mais mesmo? O que que vocês estão sentindo? pode ser também por causa da lá de São Paulo, que deu uma espalhada na Cracolândia. Deve ter vindo alguma turma para cá também. Não sei se foi quando passou esse poder de polícia para GCM, deve ter diminuído a polícia militar na rua. Pode ser algo assim, porque eu mesmo transito aqui desde que nasci, cara, eu não vi uma tão vulnerável assim que nem tá agora, não. Mas alguma coisa tá acontecendo, É, eu tem que, confesso que eu tô com medo de andar na rua, às vezes saio para caminhar na praça lá e o olho para todos os lados com medo de ser a próxima vítima, né? Felizmente também nunca fui, mas você sim, fica sabendo, cara, parece que a violência está cada dia mais próxima, né? Talvez seja, assim, um dos problemas, né, sim, do governo Tarcísio é a questão da violência que está muito, é o governo do estado que cuida, né? E o município deveria zelar por estar mais sim, próximo à população, mas parece que a gente até tá vendo mais carros da GCM sim, parados nas ruas, né? sim. É uma política aí do novo secretário de Segurança de colocar os carros da GCM estacionados em alguns pontos estratégicos para parecer mais, mas está agindo mais? Ou tem mais gente praticando, porque realmente tá tendo bastante relato de assalto, de furto. Eu mesmo, há um mês atrás, tive meu veículo furtado, então aqui na região central o negócio tá bem vulnerável. Eles precisam agir e agir de forma rápida, porque é o que você falou, a gente não tem segurança. E ainda se o cara vem e leva seu bem, ou você que trabalha, infelizmente você dá um jeito e compra. Agora,
O problema é quando passa disso, né? Eu vi na televisão esses dias, os caras foram assaltar uma idosa de 84 anos, derrubou a mulher, a pessoa se bate a cabeça na Exato. guia É. é complicado. E aqui no Brasil a gente tem a certeza da impunidade, né? Parece que isso é uma das questões que está pegando, né? Você prende e a justiça solta imediatamente, são adolescentes que estão Exatamente. praticando. É muito complicado. Esse que morreu aqui na proximidade da Rua Brás Cubas, ele era moradora da comunidade do 15 ali, né? Exatamente. Era da região ali, né? Pelo que foi falado, Sim, foi divulgado, né? exatamente. Eu apurei com Então não é gente de fora que tá vindo, não. Essa tese da Cracolândia eu não acredito muito, não. A gente até fez uma matéria sobre isso também, né? Que teve a fala do vice-governador que desmentiu completamente isso, mas a gente nunca sabe, né? Às vezes vem. Teve a história aí da van branca que tava trazendo, que nunca foi divulgada. Era a Kombi e levou meio pra van, né? Lá Né? pra... Essa parte aí, eu acho que eles fizeram um discurso mais politiqueiro, que Uhum. estavam vindo pra cá. Mas, de fato, se saiu da região central, eles Em foram algum pra lugar algum lugar. Sim, sim. Mas, assim, não acredito que veio em bloco pra cá, ainda Sim. pra região central. Exato. Porque eu continuo mais ou menos andando aqui na rua vendo a mesma quantidade. Só que tá tendo muito mais ataque. Ó. Daqui a pouco a gente vai chegar num ponto de você estar com o celular dentro do carro, coisa que era difícil acontecer aqui em Guarulhos, o cara quebrar seu vidro e sair correndo. Exatamente. Você pega a Avenida do Bosque aqui, você fica 25 minutos para cruzar do McDonald's até o final do Bosque. Você tocou num assunto importante aí, que é a questão do trânsito, né? Exatamente. Tá feio o trânsito Você de fica Guarulhos. 25 minutos para passar aqui, você tem que dar a volta por qualquer lugar, menos pela avenida. Você não passa, não sei o que acontece. A gente, até recentemente, a GCM soltou um release falando ali na Tiradentes, em frente, indo ali para o Paço Municipal também, uma mulher parada no seu veículo, teve também um homem que foi lá, roubou o celular dela, puxou, igual acontece, pô, na Avenida do Estado. Isso aí a Avenida do gente... Estado com Tiradentes em São Isso, Paulo, é terrível Agora ali. na Tiradentes daqui também tá Sim, acontecendo, mas você vê que nesse mesmo release da GCM, eles falam que o cara roubou o celular e correu para a comunidade do 15 também. Então a gente vê que é algo que tá na cidade. Então, isso que você está falando, eu acho que eu vou avançar um pouquinho na pauta aqui, que puxou um gancho bem interessante Uhum. e deixar mais essa insegurança do governo daqui a pouquinho, mas Sim, fala assim, fica em de paz. como que isso afeta a vida das pessoas, né? Esse desgoverno. Né? A questão da segurança e a questão do trânsito. Eu já falei a semana passada sobre as obras da Sabesp que estão acontecendo por toda a cidade e que não tem nenhuma ação da prefeitura para tentar. Guarulhos é uma cidade com problemas viários muito grandes. Aí vem obras para a cidade, ninguém sabe o que fazer. Então há interdições por toda a cidade. E a Sabesp está fazendo a parte dela, mas não existe uma contrapartida. A prefeitura, então, está afetando a vida das pessoas. Aí a pessoa está no seu carro, parada no trânsito, é assaltada. Você vê como que as coisas, uma coisa puxa a outra, né? E falando em trânsito, o que está acontecendo na Dutra é uma coisa absurda para a cidade. Sim. Eu sou um defensor aí do sistema, sei que a CCR está trabalhando aí para melhorar, mas chegou num ponto crucial, que fechou ali em cima da Avenida Guarulhos, só está passando 2 faixas, E não dá dos pra dois entender. lados. E por que que tá fazendo aquilo? Porque pra mim tinha acabado. Parece Não. que agora os caras vão subir uma torre ali. Foi só Não, é assim, é que está largando o pontilhão sobre a Avenida Guarulhos. Largou de um lado e agora vai largar do outro lado. E são são 2, 4, 8 passagens, 8 alargamentos. Putz. Porque são 4. E do outro lado tava na Expressa, não impactava tanto. Agora veio Foi para local. E foi pra local, só que agora na Expressa tá sendo cobrado. Só está então. passando 2 faixas do lado esquerdo. Nossa. Né? Então, mas não está cobrando, não tem cobrança. Não, mas na Expressa sim. Não está Ainda cobrando. não, Não está cobrando nada. Só vai cobrar depois de partir todas as obras terminarem. Assim, entendi. Então não tem cobrança. Então até tem uma saída hoje, indo para São Paulo, você pode pegar na Expressa, só que a Expressa também está parada. Então, mas boa parte da população não deve saber que não tá cobrando. Não está cobrando. Então não é tá. bom até o povo saber, porque às vezes... E eu questionei a CCR, questionamos semana passada, questionamos hoje, e assim, vou falar a verdade ali, né? Não tem o que fazer, porque não tem desvio a ser feito ali. Se está fechado as vias e ele só consegue 2 faixas liberadas, estão usando as outras para fazer esse alargamento, não tem muita solução. Então, hoje estava demorando 40 minutos, eu fui de manhã em direção a São Paulo, foi 40 minutos do viaduto Cidade de Guarulhos até o Internacional Shopping, 40 minutos.
E boa parte do guarulhense que sabe andar bem, transitar bem aqui pelo centro, ele vai evitar a Dutra e vai lotar pra Só dentro. que Ele vai lotar pra Tancredo dentro. Neves, tudo tá É, cheio de obra da Sabesp, entendeu? para Ele vai tudo, lotar cara. pra dentro, aí é onde fica tudo parado, porque você vai pegar a Dutra. Eu mesmo, se eu for pegar a Dutra hoje, eu vou tentar pegar lá pelo Shopping Internacional, lá pelo Itapeji, cara. Vou lá Eu por tô baixo, usando porque essa senão tática também. você fica travado aqui embaixo. E isso impacta na Avenida Guarulhos. A Avenida Sim. Guarulhos também, outro dia, para chegar ali na Vigorito, tava dando meia hora saindo do anel Absurdo. viário. Porque trava tudo. E, Trava o acesso à Dutra, o pessoal não consegue andar, trava a Avenida Sim. Guarulhos, Uhum. trava tudo. e aí você tá falando de trânsito, mas vamos falar um negócio de segurança também. Neste trajeto que você tá falando, eu tenho um primo que mora ali perto de onde era a Receita Federal, onde é a Sim, Receita sim, Federal. no anel viário ali. E ali, quando você vinha pelo anel viário e entrava nessa alça para pegar a Dutra, Sim. ficavam uns Ah, sim. maloqueirinhos, uns meninos de comunidade É hoje. roubando ali. E aí deu um azar, que foi um deles foi roubar um polícia e tomaram uns tiros lá e deu uma diminuída, mas agora com esse trânsito ali, é Ah. capaz de voltar esse foco ali também. Então Não, tá é certo. isso que afeta a vida das pessoas, não ter taxa. Não, isso é problema da Sabesp, isso é problema da CCR. Gente, é problema da Prefeitura de Guarulhos. Nós temos que ter alternativas, tem que colocar agente de trânsito para agilizar o trânsito dentro da cidade, Sim. para viabilizar essas alternativas. E cabe a gente cobrar a CCR, cabe a gente cobrar a NTT, porque tem que ter uma solução, não dá para ficar nisso aí. Acho que quando tiver terminada a obra, vai ser melhor, vai ter mais fluidez, tudo mais, mesmo tendo que pagar na via expressa, vai ter fluidez. Mas enquanto isso não chega, não. Imagina, e quem tá dentro do ônibus? Nossa. Absurdo. Mas o ônibus tá mais bonito, amarelo e azul, né? Olha só. PL. Eu acho que hoje eu fiz esse trajeto também, fui acessar a Dutra a partir da Avenida Leonor ali, que você sai mesmo da Avenida Guarulhos, e, cara, a gente fez matéria, é um trecho de menos de 1 quilômetro da avenida até o Shopping Internacional e eu fiquei meia hora para passar, absurdo, sabe? Então, realmente, a gente precisa de uma resolução do Estado, e o Estado, eu quero dizer o Estado mesmo, Prefeitura, Governo do Estado, quem tiver que intervir tem que fazer alguma coisa, porque tá um absurdo, cara, a gente tá recebendo muita reclamação e o nosso papel como jornalista aqui é sempre viabilizar, pelo menos cobrar, para que a gente possa ter medidas de fato efetivas para a população. E quando eu falei de ônibus, é porque eu entrei em umas redes sociais que falam mais de transporte e tudo mais, e eu fiquei abismado com o número de pessoas que aí alguém fizeram uma postagem que agora os ônibus estão sendo pintados de azul e amarelo. E começou a aparecer mais ônibus, as empresas começaram a pintar mais, então tá. E aí, vários relatos, não foi um, dois, não, vários relatos de pessoas que perderam o ônibus porque estão acostumadas a pegar o ônibus azul, ou estão acostumadas a pegar o verde, ou vermelho e Sim. amarelo, e não sabem, e estão perdidas, porque estava vindo lá o ônibus da Campo dos Ouros, que era amarelo, ela sabia que era dela, ou pelo menos poderia ser a linha dela, agora chega tudo igual. E várias pessoas perdendo o ônibus Sim. porque pintaram, segundo o site Diário do Transporte, né? Segundo eles, mas tá claro, isso são as cores do partido do prefeito, uma coisa absurda, como a cidade toda está sendo pintada de azul e amarelo, praça, Sim. uniforme dos terceirizados, está tudo virando amarelo, a cidade toda está virando amarelão. E as pessoas não pensam nisso, não pensam. O que a pessoa, a outra ponta, Sim. pensa? Como que comunica para a pessoa que o ônibus dela deixou de ser daquela cor? Não é só o letreiro lá na frente. E pior, né? Estão pintando os ônibus velhos, né? Já Sim. de 10 anos, de 8 anos, não são ônibus novos. Então a cobrança da população nesse sentido, além de perder ônibus, os ônibus com os mesmos problemas. É nisso, afetando a vida das pessoas, só para fazer bonito, para mostrar que está diferente. Precisam fazer uma campanha, uma publicidade para informar, porque tem muita gente na ponta que é o que você falou, não conhece a cidade, às vezes veio de outra cidade, veio morar aqui e tem informação básica, ó, pega o ônibus tal, a cor tal, e realmente eles precisam fazer uma campanha para Porque informar o povo, né? existe uma lógica nisso. A concessão, ela tinha 3 cores, porque era uma lógica. Não é uma coisa porque a Campo É. dos Ouros é amarela porque acha bonito amarelo. Não! Era uma lógica, era a bacia, né, das linhas da Campo dos Ouros amarela, a da Guarulhos azul e da Vila Galvão verde. Isso funciona bem, porque se você pega o metrô mesmo, você pega lá, Sim, todo mundo conhece as linhas do metrô pela cor, né? Exatamente. Agora, todos os ônibus de Guarulhos, por um decreto municipal assinado pelo prefeito Lucas Sanches, acho que em março, determinou que até o final do ano todos os ônibus terão essa nova coloração, azul e amarelo, que difere um pouquinho dos ônibus da MTU, que são todos azuis, né? Que já vai confundir com eles também.
né, que tem uma aparência, Uhum. e dane-se o povo. Quer dizer, Exatamente. Eles precisam tentar achar uma alternativa, já que por vontade deles de mudar a cor e algum motivo eles tiverem. Eles precisam achar agora uma alternativa para que o povo não seja prejudicado, porque às vezes o povo tá lá esperando o ônibus achando que é a linha dele, entra, nem olha no nome correndo e vai exatamente. parar em outro lugar. E nesse final de semana o prefeito soltou outra daqueles videozinhos na rede social, onde ele reafirma que desde o primeiro dia vocês vão sentir a diferença do governo. Primeiro dia, 1º de janeiro, nós estamos no mês 6, e que diferença que está fazendo esse governo? Está fazendo diferença pro pior, Sim. porque pintar ônibus, pintar grade, hoje a Globo fez uma matéria com o prefeito Lucas Sanches, que eles falaram de ações aí que vão ter, né, plano de ações, que Guarulhos tem plano de ações, mas aqui não tem porque é um governo novo, mas em agosto eles vão apresentar o plano de ações. Eu acho que eu vi uma situação na Globo hoje, mas que estava falando num geral de que vai começar a cobrar os prefeitos as propostas de campanha, não era isso? É mais ou menos isso. Mas, E aí mas aparece o daí Lucas Sanches falando que, não, vamos fazer 2 UPAs, não disse quais, vamos dobrar a capacidade do Hospital Pimentas, que era uma coisa que já vinha do governo passado, que era uma proposta de campanha do deputado Xerife, porque já tinha dinheiro sim. carimbado do governo do estado para isso. Quer dizer, coisas. E é mais do mesmo. E as pessoas sofrendo nas filas dos hospitais, tudo mais. Então, é o Uhum. desgoverno afetando a vida das pessoas. Isso que chateia bastante. A gente tá falando da nata do populismo, né, cara? Que a gente vê medidas sendo tomadas cada vez mais paliativas, pintura de ônibus e coisa que é realmente necessária para a população, a gente não tá vendo até esse presente momento, pelo menos, né? Ele sempre se vendeu muito na internet como um político novo, né? Um político de ideias novas, mas pelo jeito aí tá voltando que uma frase que era dele, as raposas velhas. Eu acho que ele mesmo tá, acho que ele tá convivendo tanto com as lideranças dele dentro da Câmara que ele Você falou tá, raposas velhas, né? Mas assim, lembrei de uma coisa, até fazer uma homenagem aqui ao jornalista Barbosa, né? Uma homenagem póstuma que faleceu a semana passada. Ele, para quem não conhece, os mais novos aí não conhecem, ele é um dos assessores de imprensa mais antigos de Guarulhos, um jornalista muito conceituado, ficou muito tempo na prefeitura. Eu lembro dele quando eu cheguei em Guarulhos, na redação, em 96. Ele vinha na redação quase todo dia junto com o pessoal, vinha trazer os releases em papel, entregava no Fusquinha lá. E vinham várias pessoas, mas ele vinha sempre e falava com a gente e tinha aquele contato direto, né? E o Barbosa tinha uma frase que ficou assim marcada para todo mundo, né? Que era assim: na Bahia da Coco, em Guarulhos da Jornal, porque toda hora aparece um jornal novo. E essa semana surgiu um jornal novo na cidade, novo, mas não muito. Eu vi aí que você tá com um jornal, mas eu não conheço muito bem, não, Zanon. De quem que é esse jornal aí? Então, jornal Opção News, né? Tem uns outdoors pela cidade e tal. E se falou também Raposa Velha, já lembrei. Não tem nada de novo nesse jornal. Diagramação é bem antiga, tudo, não sei aqui. Mas ele é do Vanderlei Simone Figueiredo. É um ex-vereador, foi vereador por vários mandatos na cidade de Guarulhos. Já lançou opção várias vezes, já começou e parou várias vezes, não é um jornal meio oportunista, e parece que veio aí para nova política também, né, do Lucas, que tá falando super bem do prefeito, né, mas parece... ele é um jornal, um tabloide no caso, é isso? Tá dizendo aqui é de 14 a 21, É, edição 001. então é um Mas tem tabloide, mas assim, matéria? Como é que é? mas assim, às vezes tá tentando voltar para o meio político, deve estar Uhum. tentando fazer algum familiar entrar na política, algo nesse sentido, porque Um jornal de 20 páginas que circulou esse final de semana, pessoa uniformizada nas ruas, outdoor na rua, parece uma estrutura, né? Uhum. Mas um jornal envelhecido, né? Jornal, não vou ficar falando o que eu penso de comunicação, mas não sei se tem espaço para esse tipo de comunicação hoje, né? Textos gigantescos. eu olhando daqui eu não tinha visto, agora olhando aqui assim, ele lembra bem um jornal lá atrás que era o Olho Vivo, né? A Olha, diagramação ele parece. o Olho Vivo era bem mais moderno, viu? Não, mas lá atrás, tô dizendo, depois o Olho Vivo foi. O Vanderlei Figueiredo, quem não conhece, ele era da Folha Metropolitana muito antes do que eu passei pela Folha Metropolitana. Ele tinha uma ligação com a Roseli Tomeu, tudo mais. Então ele é das antigas. Inclusive naquele episódio lá em 2000, que teve lá a polícia na Câmara e tal, ele não chegou a ser preso porque ele fugiu da polícia ali, tá? Ele ficou foragido, se escondeu, esse processo foi adiante. Então vem prometendo coisas novas. Não sei se tem tantas coisas novas aqui não, viu? Porque parece, pelo que eu vi aqui, é bem aquela coisa
das raposas velhas, aquele jeito velho de fazer política, e pelo jeito tentando um espaço no governo, porque elogiar o governo nessa altura do campeonato é do time. É aquilo lá, deve estar tentando voltar para a política ou tentando pôr filho, parente, alguém, e o meio mais fácil é voltar com o jornal, que devia estar com o CNPJ parado, né? Falou, vamos pôr para andar. Que é novo, é 001, mas 001 não tem nada, porque eu já vi a opção rodar várias vezes aí, ia e voltava, e parava, né? Mas ele também faz uma homenagem ao Carlos Alberto Barbosa aqui, né? Legal. Aí tem aqui, ó, foto de todos os secretários. Não sei se já mudou algum, né? Porque aí você tem É, mudado bastante, né? pode ser que tenha mudado alguma coisa aí. E falar de mudar aqui, parece que a coisa tá meio tensa nesse pessoal aqui que. Rapaz, lá em cima na Casa Branca tem um general lá. Na verdade, ele se porta como general, mas ele não tem essa força toda, né? Mas ele tá pegando bem no pé do pessoal dele, do grupo político do Lucas. Ele faz parte do grupo político do Lucas, né? Só que hoje ele é o chefe de gabinete do Lucas, é o Caio. E, cara, Segundo na foto aqui, ó, tá segundo. bem acima do Carlos Alberto Santiago, É. que é o Todo-Poderoso, tá É que o acima aqui. é que o Santiago, ele vem de fora da cidade, mas ele vem de fato de um grupo político de respeito, assim, né? Como grupo, que é o Márcio Alvino, toda a galera lá, o André do Prado, o Valdemar da Costa Neto. E quando ele vem para o projeto dele em Guarulhos, ele incorpora com algumas pessoas que ele foi conhecendo e foi chamando para o projeto. O Caio já não tem essa experiência, né? O Caio era um menino que o Lucas pegou para mexer na internet e foi ganhando a confiança do Lucas. Quando eu transitava muito bem no grupo do Lucas, o Giovanni era um cara muito mais articulado do que o Caio. É o que aparece junto do Lucas aqui, Caio e Giovanni, tá? O Giovanni sempre foi o cabeça mais do grupo, assim, um cara bem inteligente. E aí o Caio, acho que foi por afinidade, né? De repente foi crescendo junto ao Lucas, que eram os dois, mas o Hércules e o Vinícius, que era o grupo mesmo do Lucas, né? Então, assim, hoje existe um recado interno nas secretarias que é 100% o grupo do Lucas que está, né? Que é assistente social e a SAR, que não pode atender vereador sem passar pelo Caio. Até porque é uma vontade dele ser vereador. Só que como eu não sei se ele tem essa capilaridade, ele não vai conseguir ter esse voto, ele está vendo um jeito de poder minar os vereadores. Então, assim, hoje o Caio é um grande problema para os vereadores. Os vereadores podem dizer se eu estou mentindo, liga para ele não atende, atende quando quer. Eu acho que ele ainda não está preparado para a posição que ele ocupa, né? Ele tem que saber que ele é chefe de gabinete da segunda maior cidade do estado aqui, então ele precisa se portar como isso e parar um pouquinho de vaidade, pôr o pé no chão. A história política dele é bem no início, ainda pode ir lá na frente ser um cara muito grande, mas hoje ele precisa respeitar mais os caras aí mais antigos e entender como funciona Guarulhos, porque hoje ele tá dono da bola, ele acha que só ele manda na cidade, atende quem quer, poder passa, viu, Mais chefe? real que o rei. Poder passa, viu? Poder passa. Toma cuidado que quando passar você tá criando muito inimigo, hein? Eu nunca tinha ouvido falar do Caio, do Giovanni, desse time do Lucas, né? O parceiro do Lucas era o Kaique, grande Sim. parceiro do Lucas, que ficou É junto que com ele assim, muito tempo. Não sabia de quem era esse grupo dele. Depois do episódio Kaique, que a gente ouviu falar dos dois. era assim, ó, o Lucas, quando ele surgiu na política, foi através do PP, né? Nós demos uma legenda para ele, fazia parte do PP. E ele saiu candidato sem apoio de ninguém, ele teve 600 e poucos votos, e aí ele gostou da política e foi de fato entrando, foi pegando as brechas na internet, sempre fui muito hábil na internet, e aí ele veio com aquele discurso em cima do Uber, né, que aí ele criou o personagem Lucas da bicicletinha, e aí ele também se juntou ao MBL, que na época estava em alta, e foi indo, né, e aí ele conheceu o Kaique, que o Kaique era candidato pelo DC e o Lucas pelo PP. E chegou um momento que o Kaique e o Lucas, eles todos viram que não ia ter espaço para todos. Então o Lucas pensou em desistir e o Kaique falou: não desiste que eu te ajudo. Que aí foi quando o Kaique ajudou financeiramente o Lucas, que foi essa história que apareceu dos contratos, essas coisas aí. Tudo bem. E aí eles tiveram um acordo e até apareceu o Santiago. O Lucas era um cara fiel às ideias do Kaique. Aí depois, quando conheceu o Santiago, ele
compactuou mais com as ideias do Santiago. Mas o Caio e o Giovani surgem nesse período aí. Não, o Giovani está desde o início. O Caio no começo, de verdade, eu não me recordo do Caio no começo. Eu passei a ver o Caio mais depois de um tempo, quando eles alugaram uma casa que eles moravam todos juntos, né? Eles moravam todos juntos, aí eu passei a ver mais o Caio. Aí depois ele se aproximou muito do Lucas. Acho que o Lucas é padrinho do filho dele. Talvez ele, por essa afinidade, ele acha que ele está mais potente, né? Mas ele precisa entender que ele é o primeiro a levar o nome do Lucas pro buraco na conduta que ele está fazendo. Sim. Porque assim, o vereador, simplesmente ele está levando a demanda que batem na porta dele. Ele não está indo lá para ficar pedindo, sendo humilhado, sendo atendido quando quer. Ele precisa de um posicionamento do poder público para ele poder posicionar as demandas. O Lucas não está atendendo o vereador? Como é que tá isso? Parece não, pelo que eu sei, tá tudo canalizado no Caio, e o Caio, ele tem um filtro que é assim, ele atende quem ele quer, quem ele se dá bem, quem ele não quer, ele deixa lá esperando. Mas existe uma interlocução grande dos vereadores com o Santiago, né? O Santiago é o maestro que consegue coordenar e tocar as coisas. Acredito que com o Santiago, até pela experiência política do Santiago, não dá essa engasgada. O Santiago deve resolver, mas depende depois do Caio, na função de chefe de gabinete, despachar com o Lucas. E aí eu acho que é onde dá essas engasgadas, porque o Santiago, pelo menos a boa parte das pessoas que conversa com ele e que me passaram, ele é muito político, rápido, resolve a situação rápida, faz isso, faz aquilo, vou tentar, dá, não dá, é preto no branco. Mas só que tem coisas que não depende dele, até porque não é função dele. Ele resolveu, ele falou, Caio, é com você. Aí o assunto dá aquela famosa engasgada, porque a projeção política dele é ser vereador. Então ele vai usar das ferramentas próximas dele para tentar ser vereador. 6 meses na política já quer sentar na janela e ser o vereador já. Tem gente que fica com o poder, acha que nunca vai passar, né? Ele está como chefe de gabinete, ele não vai ficar o resto da vida. Eu já fui chefe de gabinete também, já fui secretário adjunto. Então essas coisas passam. Graças ao bom Deus eu criei sempre um bom relacionamento com todos, porque eu sei que o poder, ele te traz coisas boas, mas te traz coisas ruins. Infelizmente, ele não está sabendo lidar com o poder e está achando que tem o rei na barriga. Eu não estou falando mal de você não, estou te dando um toque. Abre seu olho que logo você pode dançar, cara. E é interessante porque quando a gente fala da chefia de gabinete, a gente está falando de um cargo que exige muita articulação política, né? Me chamou a atenção também que você falou como o Lucas veio das redes sociais, né? Ele é um cara que é oriundo desse meio de fazer comunicação, mas o Caio, que tem pretensões de seguir na vereança aqui em Guarulhos, tem o perfil do Instagram fechado. Então, que será que ele faz esse tipo de comunicação? Que eu, particularmente, a única vez que eu vi foi na coletiva dos 100 dias, eu não conhecia também. E eu acho que também uma pessoa que tem o interesse político, ela precisa começar a se mostrar, né? Até para a população começar a conhecer. Eu acho que ele deve ter fechado o Instagram na época que apareceu aqueles vídeos de campanha, que aí ficou falando que era ou que não era, os vídeos da denúncia que teve, e aí ele aparece no vídeo, ele aparece junto com o Lucas, né? Segundo o que foi vinculado, era manuseando dinheiro, aí até uns caras brincou, chamavam ele de contador e tal, mas aí eu acho que por isso ele travou a rede social, e desde isso daí ele tá ferro e fogo com os inimigos dele. Então, falando em rede social, né, são fortes na rede social, inegável a força do Lucas Sanches na rede social, mas eu não vi, será que talvez eu não acompanhe tanto, esse final de semana foi um final de semana de festas juninas nas escolas, festa junina nos céus, né? Muita coisa. Eu não vi nenhuma postagem do Lucas. Vocês chegaram a ver? Eu não vi nada. Eu também não vi. Eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Mas assim, eu lembro do tempo do Guti. O Guti, final de semana de festa junina, era uma atrás da outra. Ele ia para as festas juninas com as professoras, mesmo período, porque as festas juninas são logo após a discussão de salarial, né? Sim. E os professores foram que levaram a greve que o STAP acabou. Aliás, as conquistas que o STAP conseguiu para a categoria é digno de dó. Meu Deus do céu, tem até anotado aqui, eles comemoraram aí nas redes deles, inclusive, que conseguiram abono integral dos dias de greve e paralisação. Gente, isso foi conquista da greve. Abonar os dias parados. Isso é uma vergonha. Na próxima, se for ter uma greve de novo, eu acho que o servidor, antes de aderir isso, já devia falar isso pro sindicato. Se eu for pra rua, qual é o risco que eu tenho? Porque assim, depois vocês vão vir falar que eu fui pra rua para ajudar
a categoria e ainda depois o benefício que eu tenho é ficar, beleza, vou receber os dias que eu estava Mas protestando. eles conquistaram alguma coisa. O reajuste do Vale Refeição foi de 7%, né? Era 5%, nem 5%, foi para 7%. Isso significou R$ 80 no Vale Refeição a mais, tá? É justo também. R$ 80. E reajuste de 7% no Vale Alimentação. O Vale Alimentação não. A cesta básica, que foi para R$ 370, isso só para quem ganha até R$ 7.500, se eu não me engano. Então, abaixo disso, recebe essa ajuda de cesta básica. Então, é quase nada. Pô, a inflação do jeito que tá É, aí. e essa foi a grande conquista. E o salário foi reajustado só em 2%. Não houve um centavo a mais. Então, não houve conquista nenhuma. Então, fui e voltei. É, o Lucas não foi para as escolas. Eu não vi. É medo dos professores? Ele não gosta muito de ser contraposto, não. Ele vai em lugar que ele sabe que ele vai ter, que nem diz o Barack Obama, os baba-ovo, né? Ele não gosta de lugar que ele pode ser trucado, até porque ele não tem essa, essa desenvoltura para sair de um embaraço. Ele normalmente ele grava o que ele tem vontade de falar. O que o pessoal vai contrapondo, ou ele tira da rede social, ele não tem esses embates assim de. Então ele precisa. Porque a interação do ex-prefeito com os professores, com diretores de escola, com as crianças principalmente, era muito legal. Mas pensa, imagina o Lucas chegando numa escola que ele não deu uniforme para as crianças, que É, passaram frio pra caramba semana passada, né? Eu vi muito uniforme na rua da gestão passada. Esses uniformes eram bons e estão então, até vestindo a hoje, né? criançada. Uhum. Não tem material escolar, os professores decepcionados que foram para a rua, vestiram a camisa ali da reivindicação e voltaram a trabalhar com 2%, não E com a, conseguiram nada. com a segurança vulnerável do jeito que está agora, sem câmera nas escolas. Cara, eu não sei o que, que esse. Então, o prefeito não teve coragem de ir para as festas. Tem mais festas finais de semana aí, vamos ver se ele vai encarar o pessoal e se vai ser bem recebido, né? Provavelmente vai fazer uns videozinhos, Ah, né? É, tem que ter, né? É. Se a provocação chegar, né? Vamos ver. Mas é complicado, né, cara? Porque a gente imagina ele chegando ali na escola e a criança fala, pô, meu ovo de Páscoa ficou aonde? Aí você Vinícius, vai ficar meio vou chato, né? ser bem sincero pra você, se ele for numa festa de junina, dificilmente uma criança conhece ele, cara, porque ele não é conhecido ainda em massa. Ficou conhecido na internet porque ele, em um ano pra cá, ele gastou 4 milhões na internet. Então é um dinheiro bem alto, né? Agora, assim, fora isso, ele ganhou por causa do cenário que era. Muita gente em Guarulhos votou no nome Lucas, mas não sabe quem é o Lucas. Sim. Então, assim, na rede social. Hoje ele faz tudo isso na rede social e o Kleber, que é líder dele no PL, ou era, né? Não sei, tá, tem muito mais alcance do que ele, sem pôr dinheiro, sem nada. Teve um embatezinho na Câmara hoje que o vereador lá do PL, o outro, Joseval. Joseval, se autoproclamou líder do PL e falou que o vice-líder agora é o Kleber. Parece que isso aí deu problema. Ele já tá na nominata faz tempo. Desde que subiu a nominata de Guarulhos do PL, o Joseval já é o líder na Câmara. Talvez não tinha sido ainda notificado e precisa usar da tribuna para informar, porque a Câmara só segue o que o partido decide, né? Porque semana passada houve a filiação do Thiago O Thiago Surfista ao Surfista ao PL, né? Ele saiu Isso. do Novo, deixou o PSD, foi pro Novo e agora tá no PL. Isso. E ele já foi, eu acho que ele já foi do PCdoB também. PCdoB? É. Mas Do PRTB também. eu acho. PRTB, É. mas foi também. PRTB ele não ganhou a eleição, mas no PCdoB ele foi Ele candidato. concorreu na chapa do Não, a primeira eleição que ele ganhou foi pelo PRTB. PRTB. Ele e o Luiz da Sede, os dois eram do PRTB por causa do Em Rodolfo. 16? Em Eles eram 16? PRTB. É PRTB? Os dois. Os dois eram PRTB por causa do Rodolfo. O Entendi. Rodolfo era o presidente do PRTB e aí eles faziam parte do grupo político do Rodolfo. Então agora o Thiago Surfista pelo PL, deputado federal, e o Clebinho seria deputado federal pelo PL também. Então, Eu seria não. Eu acho que o Kleber vai ser candidato e vai ter bastante voto. Porque diferente de muitos que ficam impulsionando com dinheiro a rede social, ele defende uma bandeira que ele realmente ele milita nisso. Ele não é um personagem armado para isso. Ele realmente ele é de direita, todas as pautas da direita ele está defendendo, então ele vai dar trabalho aí para
para alguns Aí caras do vai ter PL. legenda, a gente falou isso já semana passada, vai ter legenda? Agora eu vou falar Diego, como dirigente partidário. Se eu sou do PL, eu dou legenda para ele, sem sombra de dúvida. É melhor eu ter o cara do meu lado tendo voto do que contra mim. Não... A soma da distribuição de cadeira é o que o seu partido pega. O Kleber hoje ele tem mais voto que qualquer um desses caras aqui de Guarulhos, fora de Guarulhos. Ele vai ter mais voto que qualquer um deles. Pela rede social que ele tem, pela situação do Bolsonaro, por defender a bandeira, por muitos caras do Bolsonaro não ser mais candidato a deputado, Ricardo Salles, o próprio Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, esse menino e o Pavanato aí vão ter bastante votos. Se eu fosse os caras, eu não abria mão. Agora, se ele não tiver legenda e ele quiser ir pro PRTB, o PRTB tá de porta aberta para ele, que ele tem legenda tranquilamente. Tem esses dois. Hoje no Geleia subiu a tribuna e falou que tá chegando ao PSD o ex-deputado Eli Correia e o deputado Nakashima. Aí já foi o Guto correndo e falar: não, o Nakashima não vai sair do PDT. Então puxa pra cá, puxa pra lá. Os caras têm uma cultura, por causa antigamente, né, os partidos políticos, a cabeça dos parlamentares era, não, o cara não pode ser. Gente, vamos fazer uma conta lógica assim, se eu sou candidato e eu tenho 50 mil votos e o Zanon vai sair candidato, eu vou transferir para o Zanon no máximo 10 mil votos. Agora, se eu sair pelo partido do Zanon, eu estou contribuindo com o Zanon com 50 mil votos. Ele precisa ter 50.001, ele precisa estar na minha frente, só. Agora, os caras não, o cara prefere minar os candidatos, acha, não, gente, tem que pôr o cara que é bom de voto, dá legenda pro cara, só tenha mais voto que ele. É verdade. O pessoal pensa muito no. Pensa com medo, o cara vai pra disputa com medo de perder. Não tem que ir, tem que ir, a política tá mudando, tá ficando cada vez mais difícil, tá diminuindo o partido, o recurso, tempo de TV, recurso de fundo partidário, esses caras que, eu não uso fundo partidário, aí depois você vai ver, usa. O discurso do Lucas, ele não usava fundo partidário, ele era contra quando ele foi candidato em 16, ele foi o candidato que mais recebeu fundo partidário em Guarulhos. Então, aí o discurso em 16 era um, hoje é outro, né? Por quê? Porque mudou, né? Então, eu acho que tem que ter legenda. Se não tiver, vem pro PRTB, que ele vai ter legenda e não fica com medo de perder o mandato de vereador, não, que não dá tempo. Não, certamente vai ter legenda. É um rapaz que é muito forte na rede social e Ele praticamente sabe impossível. usar muito bem a ferramenta da rede social, ele sabe cortar, ele vai com aquele propósito na sessão, ele sabe a hora certa de falar, o pessoal acha que, esse é doido nada, ele vai para tirar aquilo, ele extrai aquilo, depois ele fica tranquilo e tá tudo certo. Gente, a coisa tá pegando, as eleições vão se aproximando, tem muita coisa para acontecer. Essa coisa do Bolsonaro ser candidato ou não ser candidato, é muito provável que não seja, né? Eu acho que não. Mas puxa tudo isso, né? Com o Bolsonaro candidato é uma coisa, sem ele sendo candidato é outra. Eu acho que o Bolsonaro não reverte o caso dele. E vou te falar, é uma opinião minha, os caras vão falar que eu tô louco. E eu acho que o Lula, se for o Tarcísio candidato a presidente, o Lula não vem. O Lula vai falar, vou correr risco de terminar minha história com uma derrota. O cara que tá desde 88 sempre tá no segundo turno, vai falar, o quê? Nunca. Eu vou parar, que chegou minha hora, melhor eu parar sendo presidente do que vir aqui. A gente teve duas pesquisas na semana passada, né, do IPEC, né, e depois do Datafolha, né? Sim. O IPEC, ela fez uma coisa mais interessante que separou os candidatos da direita um a um, né? O Datafolha colocou todo mundo junto. Sim. E aí só o Tarcísio desponta com todo mundo junto, né? Sim. E já o IPEC separou Ratinho, separou Leite, separou o Caiado, todo mundo, né? E mostrou os quais tinham condição. A Michelle. Então, falando uma chapa forte aí que seria Tarcísio com Michelle de vice, né? E eu vou falar um negócio pra você. Eu comecei a olhar o conteúdo do Ratinho Júnior. O Kassab é gênio. O Kassab é gênio. E se esse cara. O discurso dele é alinhado, ele tem os números do Paraná para mostrar um monte de coisa que realmente ele fez, então, caras, se não tem um candidato ainda despontando, não deixa o Kassab pôr perna nesse cara, na pesquisa IPEC, sem Tarcísio, com Lula, o Ratinho já empata com Lula sem ter posto a cabeça para fora. O Ratinho é um excelente político, tá fazendo um ótimo trabalho, de fato. Eu conheço bem lá o Paraná, melhorou muito. Os indicadores que ele mostra nos vídeos dele, você é doido, moço. É uma verdade, o Paraná melhorou muito nos 2 de setembro. Ele foi eleito com primeiro turno, pé nas costas, né? Isso não é fácil, gente. Sim. E só pra concluir, eu também acho que o Bolsonaro não deve ser candidato. E, cara, os próprios
membros ali dos ministérios do Lula falam que se ele não for para ganhar, ele não vem. É, Já tem muita conversa de bastidor que fala nisso, então é meu, muito improvável mesmo que, minha opinião é essa. tendo Tarcísio opções como mais fortes da direita, não acho que o Lula venha também, não. Gente, a gente está chegando já ao final desse Zum Zum Zum, né? Mais uma edição. Então, falar para vocês aí umas considerações finais sobre a nossa discussão de hoje. Vinícius, qual é o seu toque final aí? O que você deixa de mensagem para nós? Olha, eu acho que tocamos em pontos muito importantes aqui no programa hoje. É aquilo, cara. Cobrar cada vez mais políticas públicas para a área de segurança, porque a gente está vivendo aqui em Guarulhos uma situação muito complicada. Como você falou, eu também passo por isso, tenho medo de ir até minha academia, que é do lado da minha casa, porque passa toda hora gente ali que olha estranho, que não sei o quê, e é realmente muito complicado. Então, cobrar do Estado cada vez mais medidas, cada vez mais polícia, cada vez mais GCM na rua. Não tirar a GCM da rua, mas colocar mais GCM na rua, porque é segurança que a gente precisa aqui em Guarulhos. Diego? Zanon, agradecer mais uma vez a oportunidade, Vinícius, e dizer aí um recado, Caio. Seja um elo entre os vereadores e o prefeito. Não jogue os vereadores contra o prefeito, que isso vai te prejudicar, tá? Já está te prejudicando, você ainda não percebeu. Abra seu olho. A gente assistiu isso em governos passados, o Almeida que eu diga, hein? Como que era difícil. Gente, chegando aqui ao final de mais um Zum Zum Zum, todo mundo aqui falou um pouquinho das suas coisas. Toda quarta-feira também tem minha coluna Conectado no Guarulhos Web, também os bastidores da política, falando de algumas questõezinhas que a gente não aborda em reportagem, mas colocando ali um pouco o dedo na ferida de algumas questões cruciais, tá? A gente tá aqui toda semana trazendo um programa novo e semana que vem tem mais.